Olá, o Informe Blumenau Entrevista já está no ar e hoje a nossa conversa é com Alexandre Matias, ele que é vereador reeleito pelo PSDB para um terceiro mandato com 5.037 votos. Vereador, obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo seu sucesso nas urnas. Gonçalves, eu que agradeço mais uma oportunidade de conversar com você, com a sua grande audiência. Depois desse processo eleitoral, onde nós, como você muito bem disse, conseguimos alcançar 5.037 votos, uma votação muito expressiva. Nós aumentamos a nossa votação de 2020, Gonçalves, em 3.000 votos, exatamente. Eu havia recebido em 2020 2.037 votos, e nessa a gente conseguiu 5.037 votos. Isso com certeza nos traz muitas alegrias, uma sensação de reconhecimento do trabalho que a gente desempenhou na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Desenvolvimento Social, principalmente na Secretaria de Educação, e ao mesmo tempo traz uma responsabilidade muito grande para a gente poder representar essa quantidade tão expressiva de pessoas. Qual é o sentimento? Porque uma reeleição é sempre um plebiscito, ou seja, uma aprovação do teu trabalho. E como você bem citou, praticamente todo esse mandato você se elegeu vereador e ficou no Executivo, primeiro como secretário de Desenvolvimento Social e depois como Educação. Qual é o sentimento que vê, bom, apesar de ter eleito lá atrás, ido para o Executivo, o povo me referendou novamente para essa experiência? Acho que o sentimento, Gonçalves, é o de trabalhar pela cidade independente em qual posição. Eu sempre tive isso durante a minha vida pública, trabalhei muito durante o meu primeiro mandato, no meu segundo mandato também, seja no período que fiquei na Câmara, que foi um pouco menor, e no Executivo também com a mesma responsabilidade, a mesma retidão, o mesmo comprometimento. E esse reconhecimento, do meu ponto de vista, vem do eleitor em referendar essa nossa caminhada, esse nosso comprometimento, essa nossa dedicação pela cidade de Blumenau. Bom, agora é importante que a gente faça um parênteses, né? Essa entrevista está marcada com o vereador reeleito, que atualmente está como secretário de Educação. Depois da reeleição ele voltou para a prefeitura, mas nessa semana o prefeito eleito, Egídio Ferrari, como o Informe, inclusive, já havia antecipado, confirmou o nome de Alexandre Matias para permanecer na gestão do Egídio como secretário de Educação. É mais um reconhecimento, porque tem a questão política, você é uma liderança do PSDB, o PSDB é um partido de apoio do prefeito eleito, mas também tem todo o trabalho que tu desenvolvesse nesse período. Com certeza, principalmente, Gonçalves, a diferença do primeiro momento em que lá atrás o prefeito Mário apostou numa novidade para a Secretaria Municipal de Educação, substituindo a ex-secretária Patrícia Líderes, que tinha permanecido no cargo por 7 anos, e naquele primeiro momento houve um ruído com o anúncio do meu nome para ocupar a Secretaria Municipal de Educação, ruído esse hoje que a gente conseguiu reverter em apoio, reverter em trabalho, reverter com que a rede hoje reconheça o período que nós permanecemos à frente da rede. Então, eu estou muito feliz, primeiro pelo convite, pelo reconhecimento, por poder continuar contribuindo com a educação da nossa cidade, em poder continuar avançando na educação da nossa cidade. A gente conseguiu fazer muita coisa durante o período que fiquei junto com o prefeito Mário, com a vice-prefeita Maria Regina. Aliás, o meu agradecimento a eles por toda a credibilidade que tiveram com o meu nome para poder assumir a secretaria, e da mesma forma, a mesma gratidão, o mesmo reconhecimento, o mesmo empenho terei com o prefeito Egídio, com a vice-prefeita Maria Regina, para a gente dar continuidade ao trabalho na educação. O que o prefeito eleito, Egídio Ferrari, conversou contigo ali, fazer o convite? O que ele te pediu para você executar à frente da educação? Ele me pediu, primeiramente, para a gente dar continuidade naquilo que já estava dando certo, naquilo que já foi um compromisso de campanha dele e da Maria durante a eleição, a continuidade da segurança armada, a continuidade da entrega do material e do uniforme, a continuidade na melhoria da estrutura física das nossas unidades. A gente conseguiu, além de reformar algumas das nossas unidades, a gente construiu ginásios novos, a gente construiu salas de aulas novas, e o pedido dele foi nesse sentido, para a gente continuar esse trabalho de reestruturação da estrutura física. A nossa parte pedagógica, ela é composta
por profissionais muito comprometidos. A educação de Blumenau ela é referência, não só para o estado de Santa Catarina, mas para o nosso país, para o Brasil. E a gente precisa continuar com essas melhorias na estrutura física, porque, querendo ou não, isso também acaba influenciando a questão pedagógica. Então, por melhor que seja o professor, se quando chove mais dentro da sala do que fora, isso automaticamente vai influenciar na aprendizagem dos nossos estudantes. Então, a gente tem essa determinação de continuar, avançar com o programa da educação em tempo integral, avançar com o programa da educação bilíngue aqui no nosso município, avançar com o respeito ao nosso servidor, para a gente continuar tratando o servidor como ele merece, como nós fizemos ao longo dos últimos 2 anos, efetivando mais de 1.000 servidores só de educação. Durante o governo do prefeito Mário foram mais de 1.600, no período em que eu estava à frente da secretaria, mais de 1.000. Então isso demonstra o comprometimento que nós temos com o servidor, o respeito, e é isso que me pediu o prefeito Egídio e a vice-prefeita Maria Regina, para nós continuarmos com essas ações que estão dando certo aqui na educação de Blumenau. Você ainda não terminou o seu mandato como secretário, mas hoje, aqui, estamos falando aí, começo de novembro, o que tu diz assim, poxa, aqui nós temos que avançar na educação, e depois a gente pontua essas questões que você falou, que eu acho que é importante até para tranquilizar, né, os usuários da rede pública de ensino, mas com relação aos gargalos, tu diz, pô, isso aqui podia melhorar ainda, a gente tem que investir. Qual é o gargalo hoje? Nós temos a questão da educação especial, Alexandre Gonçalves, que é uma ação que o governo municipal de Blumenau ele está à frente de muitos municípios, mas nós precisamos continuar tendo a ação e a atenção com relação a esse público na rede pública municipal de educação. Nós tivemos um aumento considerável e muito rápido do número de estudantes especiais dentro da rede pública municipal. Isso é motivo de orgulho para nós, enquanto gestores. Essas crianças, muitas delas até pouco tempo atrás, não tinham atendimento na rede, e aos poucos a gente foi desmistificando a questão com relação à educação especial, encorajando os pais a matricular os seus filhos na rede pública municipal. Isso é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade, porque ao mesmo tempo que vem esse estudante integrar a rede pública municipal, aumenta a nossa responsabilidade na contratação dos profissionais, dos professores de apoio. A gente já tem um número bastante grande, a gente precisa aumentar, a gente precisa dar celeridade na questão do laudo, e isso é uma parceria que eu venho alimentando junto com a Secretaria de Saúde, para a gente poder ser mais célere nesse processo. Enfim, são questões que, do meu ponto de vista, a gente tem que avançar ainda para o próximo mandato. Existe uma dificuldade de encontrar também profissionais da educação especial, e me corrija se eu estou errado, uma boa parte deles vem como ACTs, né, como contratação temporária. E o que a gente percebe é que entra muita gente que acaba fazendo um curso por EAD, por um curso que acaba não tendo o preparo, e claro, a gente entende a situação econômica, muita gente que acaba aposentado ou está ali e acaba fazendo esses cursos e volta para a sala de aula e não tem o devido preparo. Por que essa dificuldade de encontrar esses profissionais e também a dificuldade de incorporar essas pessoas na folha efetiva da prefeitura como servidores concursados? A gente precisa, esse é um dos avanços que a gente precisa discutir, né, com o futuro governo, a questão da efetivação desses profissionais. Nós poderíamos, né, e vamos discutir isso, da necessidade de efetivar um número de profissionais para poder suprir uma certa demanda, porque esse estudante, como eu disse, ele aumentou a rede de forma muito rápida. Só para você ter uma noção, nós temos mais de 600 profissionais, professores de apoio hoje, dentro da rede pública municipal. E até poucos anos atrás, esse número era praticamente pequeníssimo, né? Muito pequeno mesmo. Então, a gente avançou de forma muito rápida e precisamos sim discutir a efetivação desse profissional, para a gente amarrar esse profissional dentro da rede, para que esse trabalho também não precise a cada ano ter um início, né, está sempre se recomeçando com esse profissional,
ter essa mudança, às vezes, que acontece desse profissional que hoje está atendendo uma certa escola, daqui a pouco ele muda para uma outra escola, daqui a pouco vem um outro profissional que não esteve trabalhando na rede ainda, e como eu disse, a gente está sempre reiniciando esse trabalho, que quando é uma continuidade, até mesmo para alguns estudantes, essa continuidade ela é muito favorável com relação ao aprendizado. Então a gente tem que discutir, a gente tem que avançar, e esse é um compromisso, né, não só do prefeito Egídio, da vice-prefeita, mas meu, enquanto secretário de Educação. Como competir com a rede pública estadual no sentido dessas contratações já certeiras, que lá pelas tantas o pessoal acaba vendo, opa, eu acho que aqui no estado é um pouco mais vantajoso do ponto de vista financeiro. E algumas vezes acabou dando uma colisão de datas em períodos parecidos, que as pessoas até acenaram com a rede pública municipal, mas quando saiu a estadual, preferiu ir lá e cada um sabe onde aperta o calo das pessoas. Essa é uma concorrência que a gente sempre vai ter, né, Gonçalo? A gente já teve, em alguns momentos, Blumenau pagando mais do que outros municípios aqui do entorno, e a gente tinha essa migração dos outros municípios, desses profissionais prestando serviço aqui na cidade. Em alguns momentos a gente ficou um pouquinho abaixo do que os outros motivos, a gente acabou. Então, isso sempre vai acontecer, e o nosso trabalho é sempre para trazer e atrair os melhores profissionais para compor a nossa equipe da Secretaria Municipal de Educação. Esse é o nosso desafio, e é isso que nós vamos trabalhar para poder ter esses profissionais cada vez mais capacitados e comprometidos com os nossos estudantes aqui no nosso município. Dos temas que dominou a campanha eleitoral foi a questão dos CIs, da educação infantil, no período de férias. Acaba que o recesso das férias é muito maior que as férias de qualquer trabalhador comum, chegando a quase bater 60 dias. Se eu não me engano, o prefeito eleito também acenou com que iria tentar rever isso. Esse ano já se foi, já está tudo definido, mas para 2026, para aquele verão, o que vocês estão pensando? Porque o atual governo não implementou essa política. E o prefeito eleito agora está dizendo que, pelo menos ele prometeu na campanha, que vai implementar. Bom, com relação, a gente tem que sempre tratar os avanços que nós já tivemos ao longo dos anos na educação e comemorar muito esses avanços. Essas questões relacionadas ao período das férias, tendo a equidade do ensino fundamental com a educação infantil, é um avanço. Era uma demanda que os profissionais da educação sempre solicitaram para os governantes e que nós conseguimos equalizar durante o governo do prefeito Mário. É óbvio que a gente, em contrapartida, precisa atender o cidadão. O cidadão que não tem onde deixar os seus filhos nas férias de verão, nas férias de julho. Atender o cidadão que às vezes não tem uma rede de apoio, as mães solos que vêm às vezes do Nordeste ou de outros países para trabalhar aqui em Blumenau, para fazer a sua vida aqui em Blumenau e não tem com quem deixar os seus filhos menores. Essa é uma sensibilidade que eu já conversei com o prefeito Egídio. A gente precisa buscar uma solução. Não sei se dentro da Secretaria de Educação ou dentro da Secretaria de Assistência Social, mas alguma política nós precisamos construir para poder atender esse cidadão que produz, que trabalha, que faz com que a nossa cidade avance nas questões econômicas e que precisa e merece ter também um lugar de segurança para deixar os seus filhos. Porque Blumenau já teve isso, não como CI, mas como monitores, teve um período que voltava, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas antes do horário do período habitual. Isso é possível de se voltar a pensar? Sim, é possível, como eu disse, né, respeitando esses períodos de férias dos nossos professores, nós vamos ainda discutir qual vai ser a forma que nós vamos adotar, mas seria, né, na forma de centros distribuídos pela cidade, onde seriam referências de tal região, aquele centro de educação infantil, para poder atender essa população que tem essa necessidade. Como você falou, há anos atrás nós já fazíamos isso com os nossos profissionais da educação. Era uma parcela, mais ou menos 30% da rede que acabava se utilizando desse serviço, ainda de forma esporádica. Na segunda-feira eu levava meu filho, na quarta-feira eu levava de volta, né? E essa semana eu levava mais, na outra semana eu levava a semana cheia. Então a gente precisa também
buscar esses dados hoje, quantificar isso, quantos pais teriam a necessidade de ter esse serviço oferecido pela prefeitura para a gente, diante desse dado, tomar uma decisão de que forma que nós vamos fazer isso. Mas o mais importante, é o que eu quero deixar muito claro, é que é sim um ponto sensível, que já foi conversado com o prefeito Egídio, com a vice-prefeita Maria Regina, para a gente buscar uma solução e buscar ir de encontro à população que tem essa necessidade. Alguma possibilidade de oferta de tempo integral para os anos finais da educação infantil? Que foi um tema também debatido bastante nessa campanha? A gente avançou demais, Gonçalves, a gente avançou muito mesmo na questão da compra de vagas na rede privada. Isso fez com que a nossa fila de espera diminuísse consideravelmente. A gente, até alguns anos atrás, nós tínhamos aí uma fila de quase 5 mil crianças. Hoje a nossa fila, ela gira em torno de 1.000 crianças. Lembrando que em Blumenau, por mês, nascem quase 400 crianças. Então a gente tem aí bastante gente, né, que precisa do nosso serviço, da educação infantil. E esse também foi um compromisso que foi assumido pelo prefeito Egídio durante a campanha, com a vice-prefeita Maria Regina, de a gente ampliar essa compra de vaga na rede privada para diminuir a fila de espera. Com questão a pré-escola não é diferente, né? Se a gente vai disponibilizar o ensino integral para essas crianças, quer dizer que o que a gente atende hoje vai se diminuir pela metade. Então a gente precisa avançar nessa compra para a gente não ter a necessidade de diminuir a nossa capacidade de atendimento. Então é isso que a gente vai trabalhar para a gente poder ampliar e, obviamente, que dentro das nossas possibilidades financeiras, dentro de um planejamento orçamentário, com muita responsabilidade, discutir isso com o prefeito Egídio, com a vice-prefeita Maria Regina, para a gente ampliar a questão do ensino integral para a pré-escola. Então são desafios que estão no radar da educação e do prefeito eleito, conforme ele tinha sinalizado na campanha. Isso aí vocês vão trabalhar para que se cumpra o que foi falado lá. Com certeza. Nós já conversamos a respeito, obviamente de forma superficial nesse primeiro momento, mas ele já me elencou algumas prioridades e alguns direcionamentos que ele, como prefeito, assumiu durante a campanha e ele quer realizar e entregar para a nossa população. Vamos lá, vamos falar sobre as questões que o senhor pontuou no início, de pontos positivos e de avanço. A principal coisa, e você sabe, eu tenho filho na rede pública municipal e a gente estava falando, mas como é que vai ser com relação ao material escolar, com relação ao uniforme? Quando é que eles chegam? As pessoas, a gente que é pai, a gente quer saber o seguinte, quando voltar para o primeiro dia de aula, ele vai com que roupa? Ele precisa comprar alguma coisa? Então, qual é essa expectativa? Está bem encaminhado o processo para que cheguem esses materiais escolares, para que cheguem esses uniformes? Sim, a gente já com bastante antecedência vem trabalhando nos processos licitatórios para compra do material, compra do uniforme. É óbvio que, enquanto setor público, a gente depende muito também da responsabilidade de quem vence o processo, né, para poder entregar dentro dos prazos que nós estabelecemos. Então, uma coisa que a gente não abre mão. Da mesma forma com que foi 2024, o material tem que ser entregue até o primeiro dia do início do ano letivo. Isso já aconteceu em 2024. Todos os nossos estudantes receberam material, alguns ainda em dezembro de 2023, outros, a grande maioria, no início do ano letivo de 2024. Isso a gente não abre mão. Isso a gente já vem trabalhando para poder honrar mais uma vez em 2025. Da mesma forma, uniforme. A gente teve, sim, um pequeno desgaste ao longo de 2024 na questão da entrega pelo fornecedor. Então, até por ser o primeiro ano dessa novidade, né, o material é muito menos complexo, vamos dizer assim, de você conseguir entregar, porque esse material já está produzido, basta o distribuidor, o fornecedor, adquirir, juntar e entregar. O uniforme não, o uniforme precisa ser produzido. É um quantitativo bastante robusto que nós entregamos aqui na cidade de Blumenau. Eu gosto de lembrar, quando a gente tomou a decisão que isso aconteceria, eu fui me informar em alguns municípios, a grande maioria entrega apenas uma camiseta, uma bermuda e uma calça. E, obviamente,
que esse kit aqui para Blumenau, ele não condiz com a nossa realidade, uma cidade que chove bastante e que a gente teria uma grande dificuldade de poder cobrar a obrigatoriedade do uniforme se fosse isso quantitativo. Então aqui nós entregamos 3 camisetas, 2 bermudas, 2 calças e inovamos também com o moletom. Então todo esse kit precisa ser produzido, a gente já está trabalhando para que não aconteça mais o que aconteceu em 2024, que os nossos estudantes possam estar uniformizados. Não, ainda não. A gente não tem ainda o final do processo licitatório, está em andamento, mas a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que o nosso compromisso será de cobrar muito fortemente para que não aconteça o que aconteceu em 2024, independente se for a mesma, se for outra, mas a gente vai cobrar para que esse uniforme seja entregue o mais rápido possível. Secretário, quero voltar a perguntar para o vereador reeleito, para a gente já se encaminhando para o final. De que forma a Câmara Municipal, os vereadores, podem contribuir com esse debate da educação para o município de Blumenau? Os vereadores fazem um papel muito importante com relação à educação do nosso município. Todos os vereadores dessa legislatura tiveram envolvimento com a educação de Blumenau. Uns mais, até pela proximidade, mas todos tiveram a preocupação de nos cobrar, de solicitar, de conversar com a comunidade, conversar com os servidores, buscar a solução dos problemas da rede pública municipal. E eu sempre digo, que eu não estou aqui para esconder o sol com a peneira. Eu sei muito bem das nossas fragilidades. Sempre que recebo uma reivindicação, eu tento, dentro das minhas possibilidades, responder o mais rápido possível, buscar a solução dos problemas, sejam esses problemas trazidos pelos vereadores, pela comunidade, pelos nossos diretores, que são muito comprometidos, pelos nossos servidores, enfim. E com relação à Câmara, eu não tenho dúvidas que a futura Câmara vai continuar com essa preocupação com a educação, da mesma forma que tem uma preocupação com a saúde, com a assistência, essas secretarias maiores que têm uma sensibilidade maior à população blumenauense. O senhor é um tucano raiz, vamos dizer assim, seu pai, há muito tempo militando no PSDB. Como é que o senhor analisa a situação do PSDB, que vem definhando há muito tempo, e sendo ainda Blumenau um oásis ainda nessa dificuldade que o PSDB está enfrentando no plano catarinense e no plano nacional? A gente teve, em 2024, a perda de um protagonismo que o PSDB sempre teve na cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, também durante muitos anos foi governado pelo PSDB, ele sempre foi o nosso ninho que emanava para todo o Brasil as políticas públicas do PSDB, as bandeiras do PSDB, e a gente teve, como eu disse, em 2024, essa falta de vitrine, de protagonismo do PSDB na cidade de São Paulo. E automaticamente isso acabou ecoando por todo o país, na diminuição considerável do número de prefeitos do PSDB, também aqui no nosso estado. Então, eu, como você muito bem disse, sou um tucano, eu tive apenas uma filiação, desde os meus 17 anos, acompanhando e encerrando fileiras aí com o PSDB. Eu visualizo o PSDB como um partido que me dá a liberdade de trabalhar as minhas bandeiras. Nunca tive qualquer interferência partidária para necessitar defender essa ou aquela pauta. Não, muito pelo contrário. Eles sempre nos deram a liberdade de poder exercer o nosso trabalho, potencializando as nossas visibilidades, seja minha, quanto dos demais vereadores que também, desde 2017, que eu venho aí na vida pública, eu pude acompanhar também esse desenvolvimento aqui na nossa cidade. E como você bem disse, aqui em Blumenau a gente continua com um protagonismo do PSDB, sempre participando das eleições, sempre contribuindo para o desenvolvimento da cidade, e a gente aguarda os acontecimentos que a gente escuta nos corredores
do partido, né? Alguns dizem que o partido vai se fundir com outros partidos, vai se criar uma nova sigla. Alguns dizem que vai ser criada uma nova federação. Então, só nos resta aguardar qual vai ser o direcionamento que nós vamos receber da direção nacional do PSDB, para a gente saber e se comportar e se portar diante do futuro do nosso partido. O importante é que o PSDB já contribuiu muito para o desenvolvimento do nosso país e contribuiu muito também para o desenvolvimento da nossa cidade. Para encerrar, e o futuro do Alexandre Matias, agora vai assumir como secretário de Educação novamente, mas como é que ele se vê em 2026? Político se alimenta de eleições. O senhor vai ser candidato a alguma coisa lá? Olha, Gonçalves, se eu disser para você que os 5.037 votos que nós recebemos não fazem com que o nosso eleitor vislumbre uma possibilidade de a gente alçar voos maiores, eu estaria te mentindo. Mas eu te confesso, com toda a transparência do mundo, que nesse primeiro momento eu estou 100% focado na gestão da Secretaria Municipal de Educação, na gestão da educação aqui do nosso município, para a gente continuar avançando e evoluindo. O processo eleitoral, como já muito bem mostrou 2024, é um reconhecimento desse trabalho que a gente vai fazer ao longo desse período. Então, o futuro a Deus pertence, eu sempre coloco nas mãos de Deus a minha caminhada e eu não tenho dúvidas que Ele vai saber me iluminar se a gente vai se colocar à disposição em 2026, se a gente vai alçar voos maiores em 2028, mas como eu disse, nesse momento eu estou 100% focado na Secretaria Municipal de Educação. Alexandre Matias, vereador reeleito pelo PSDB, atual secretário de Educação, obrigado aqui pela entrevista e boa sorte na tua empreitada ano que vem. Gonçalves, mais uma vez agradecer imensamente o carinho que você e a sua equipe sempre teve comigo, com o meu mandato, com a minha equipe, e agradecer, sobretudo, às 5.037 pessoas que depositaram o voto de confiança no Alexandre Matias para a gente continuar fazendo diferença. Na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Educação, na cidade de Blumenau. Contem sempre comigo. Um grande abraço. E reforçando que essa entrevista originalmente foi pensada para fazer com o vereador reeleito, como nós temos feito com todos os vereadores reeleitos, mas nessa semana o prefeito eleito, Egídio Ferrari, anunciou Alexandre Matias como secretário de Educação. Eu imagino, inclusive, que essa seja a primeira entrevista do Matias com essa confirmação, por isso que nós mudamos um pouco a nuance dessa conversa. Um grande abraço, até a próxima.